Vamos lá, pessoal, dando continuidade à resolução de mais algumas questões aí para revisar os principais assuntos de processo penal para vocês, nesse revisaço aqui do espaço jurídico. Bota lá na questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte, ó. Relativamente às regras da chamada ação civil fixadas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Primeiro, você me diz assim, vem para cá, ó. Bruno, ele está falando de ação civil ex-delito. Que ação é essa? Vejam. Pessoal, ação civil ex-delito, se você pegar o Código de Processo, ela está tratada do artigo 63 do Código de Processo ao artigo 68. 63 ao artigo 68. Deixa eu te dar uma sugestão aqui que você vai visualizar bem isso nessa questão. Vejam. Eu sempre digo que na primeira fase da OAB, você não pode perder tempo estudando por livro de doutrina. Não pode. Se você for pegar livro de doutrina de todas as matérias, você está lascado, meu amigo. Você vai passar 3 OAB estudando aí e não acaba os assuntos. Porque imagina tu pegar livro de doutrina de tributário, tributário, constitucional, administrativo, penal, processo civil, processo penal, civil, né? Empresarial, trabalho, processo de trabalho. Imagina, se tu pegar livro de tudinho, tá lascado. Tu vai ter que revisar uma faculdade toda, praticamente, né? Em 1 ou 2 meses. É humanamente possível. Então eu sempre peço para que os meus alunos estudem através de resumos. Resumos, pega resumos, alguns resumos bons do mercado voltado para a OAB e principalmente, é isso que eu quero chegar agora, memoriza a legislação, memoriza o Código de Processo. E eu digo, quando eu falo Código de Processo, não é só Código de Processo não, memoriza também a Constituição Federal, memoriza também o Código Civil, o Código de Processo Civil. Aí você diz, Bruno, você quer que eu memorize tudo? É, meu amigo, mas é melhor você perder, vamos dizer, não perder, você ganhar, né? Estudando um dia todo, lendo a Constituição, do que você pegar um livro de doutrina e for estudar constitucional. Se você for pegar a constitucional e estudar por livro de doutrina, só controle de constitucionalidade é mais de 200 páginas. Você passa o dia todo e não acaba. Então, ao invés de pegar um dia todo e só estudar um assunto e não acabar de constitucional, eu prefiro que você leia a Constituição, porque ali você estuda, resumidamente, vários assuntos. Então, onde é que eu quero chegar? É que várias questões de processo penal, várias, eu não sei se vocês estão notando, você consegue responder com conhecimento puro e simples da legislação. Puro e simples mesmo. Então, antes, você tem que parar para pensar. Eu tenho esse tempo todo, principalmente você trabalhar, não tem esse tempo todo? Aí sim, meu amigo, que você, no mínimo, só tem que ler o código. No mínimo. Eu não estou dizendo que você só tem que ler o código. No mínimo, só ler o código. Tá? Por quê? Porque você tem que priorizar seu tempo. O que vai fazer você passar na OAB é o conhecimento básico de todas as disciplinas. OAB não é difícil. Tira isso da cabeça. OAB não é difícil. Eu sempre faço teste dizendo, ó, tanto é que a OAB não é difícil, que se você só precisasse estudar uma matéria, você ia ver que a questão era facílima. As questões são muito fáceis. Mas qual é o problema? É que é muita coisa fácil ao mesmo tempo. Aí o que é que o aluno faz? Só estuda algumas matérias, deixa outras de fora. Aí às vezes cai questões muito bestas dos outros assuntos, que quando o cara não sabe nada, a questão só não é difícil, né? Aí ele erra. Então você tem que, no mínimo, hoje, pensar quais são as matérias que eu sou mais fraco. E nessas matérias que você é mais fraco, você pelo menos tem uma visão geral dessa matéria, que é isso que vai fazer tu passar. Um exemplo claro de que você só precisava conhecer a legislação é essa questão número 9. Bota aqui na lousa. Essa questão número 9 trata da chamada ação civil ex-delito. Olha o que diz a questão número 9. Ela diz assim: relativamente às regras sobre ação civil fixadas no Código de Processo Penal, assinala a opção correta. Vamos lá. Letra A, ele diz: são fatos que impedem a propositura da ação civil, o despacho que arquiva o inquérito policial ou peças de informação, a decisão que julga extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decide que o fato não constitui crime. Vem para cá. Ó. Bruno, que ação civil é essa? Pessoal, não sei se vocês se lembram que um dos efeitos de uma sentença penal condenatória, um dos efeitos da sentença penal condenatória é gerar a obrigação do acusado reparar os danos que a vítima sofreu. Toda vez que o juiz condena alguém no processo penal, quando ele condena, essa sentença penal condenatória, ela gera um efeito. Qual é o efeito? É obrigar o acusado a reparar a vítima pelos danos que ela sofreu. Aí o que é que acontecia antigamente? Antigamente, quando alguém era condenado, imagine, o acusado foi condenado em praticar um crime de dano ao patrimônio da vítima. Com aquela sentença penal condenatória, antigamente, o que é que a vítima fazia? Ela pegava essa sentença penal condenatória, levava para o âmbito civil para obter a reparação pecuniária dos danos que ela sofreu. Aí, como a sentença penal condenatória era um título executivo judicial, ela já entrava com processo de execução. Mas notem,
A sentença penal condenatória antigamente não fixava o valor, não era líquida. Aí quando a vítima pegava essa sentença penal condenatória, que era um título executivo judicial, levava para o âmbito civil, para lá obter a reparação pecuniária dos danos que ela sofreu, ela tinha que primeiro liquidar a sentença. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Não, qual foi a solução? Em 2008, o Código de Processo Penal foi alterado. E em 2008, quando o processo penal foi alterado, houve a reforma do Código de Processo Penal. E se você pegar hoje o artigo 387 do Código de Processo, 387, que fala da chamada sentença penal condenatória, o 387 hoje, veja o que ele diz no inciso 4º. O inciso 4º hoje diz o seguinte: o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, preste atenção, inciso 4º, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Por que foi isso? O que é que aconteceu aqui? É como eu disse para vocês, antigamente o juiz proferiu uma sentença penal condenatória. Essa sentença penal condenatória era um título executivo judicial que possibilitava que a vítima levasse essa sentença para o âmbito civil, para liquidar, para tornar a sentença líquida, para saber o valor, para depois ela obter a reparação pecuniária pelos danos que ela sofreu. Aí o legislador pensou, porra, então vamos pelo menos facilitar a vida da vítima. Vamos facilitar como? Vamos exigir que o juiz criminal hoje, quando condenar alguém, se verificar que a conduta praticada pelo acusado gerou dano patrimonial à vítima, o juiz criminal já fixa um valor mínimo. Por que é importante o juiz criminal hoje já fixar um valor mínimo na sentença? É porque se ele já fixou um valor mínimo, a sentença já é líquida. Quando a vítima pega essa sentença e leva para o âmbito civil, ela não precisa mais liquidar. Ela já entra dando uma cacetada na vítima, dizendo, opa, eu já tenho um valor. Agora veja que o código fala valor mínimo. O que significa dizer? Que se a vítima ainda achar que teve mais danos, ela pode fazer o quê? Ela pode pegar esse valor já líquido e já executar. E entrar também com o procedimento de liquidação de sentença. Para que o juiz civil liquide para saber se a vítima tem mais dinheiro para receber ainda. Mas o que é importante é que o juiz criminal hoje, na sentença penal condenatória, ele já fixa o valor mínimo de reparação dos danos. Para que a vítima, quando leve para o âmbito civil, já tenha um valor líquido e já execute aquele valor que já está líquido e já está determinado pelo juiz que fixou a sentença penal condenatória. Mas, Bruno, peraí, você está falando em sentença penal condenatória. Mas a questão aqui está falando de algumas decisões judiciais que o juiz profere no âmbito criminal e ela está querendo saber se essa decisão do juiz criminal vincula ou não, impede ou não a vítima entrar no âmbito civil para rediscutir o que ela teria sofrido com a conduta praticada pelo acusado. Como assim? Vamos lá. Imagine que o inquérito policial foi instaurado para investigar a possível prática da infração. Vamos imaginar que o juiz amanhã arquiva aquele inquérito policial. O que a questão está querendo saber é a decisão do juiz que arquivou o inquérito policial impede que a vítima ingresse com ação civil para obter a reparação dos danos? Não, meu amigo. Uma coisa é o juiz dizendo, eu arquivei o inquérito policial, sei lá, porque não houve a prática de um delito, porque não teve provas suficientes na seara criminal, mas pode ter provas suficientes na seara civil. Então, a decisão que arquiva o inquérito policial, a decisão que extingue a punibilidade, não impede que a vítima ingresse com ação civil para obter a reparação dos danos. Porque, vamos lá, se o juiz chegar e disser assim, eu extingo a punibilidade, eu extingo o direito de punir do Estado porque o crime prescreveu. Beleza, meu amigo, o crime prescreveu. Mas não quer dizer que prescreveu a minha pretensão de obter a reparação dos danos. Vamos supor que o juiz diga, absolva o acusado porque ele não praticou um crime. Beleza, ele não praticou um crime. Mas o fato praticado por ele pode ter constituído um ilícito civil que possibilite a vítima reparar os danos que ela sofreu. Por isso é que o Código de Processo Penal, para responder essa letra A, diz no artigo 67 o seguinte, que não impedirão, igualmente, a propositura de uma ação civil, não impedirá a decisão no âmbito criminal que arquivar o inquérito policial de qualquer peça de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato não constitui crime. Se a sentença disser absolve porque o fato não é crime, beleza, o fato não é crime, mas não quer dizer que não seja um ilícito civil ou administrativo. Então, essas decisões não impedem a propositura de uma ação civil. Qual é o erro da questão? Bota a letra A. A letra A diz, ó, são fatos que impedem a propositura da ação civil. O erro está aqui, não impedem.
a propositura da ação civil. Ele diz, os despachos de arquivamento do inquérito policial de qualquer peça de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato não constitui crime. Basicamente, repetiu o quê? De forma equivocada o artigo 67 do CPP. Tá claro? Então a letra A está errado. Olha a letra B. Sobrevindo uma sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese. Calma, vem para cá. Ó. Bruno, você disse que a lógica é, se o cara foi condenado, a sentença condenatória constitui um título executivo judicial. Eu estou falando de sentença condenatória. A sentença condenatória constitui um título executivo judicial que a vítima pode pegar, levar para o âmbito civil para obter a reparação dos danos que ela sofreu. Qual foi a novidade trazida em 2008? É que o juiz criminal, ao proferir a sentença penal condenatória, já fixa um valor mínimo. Para que a vítima não precise, ao ingressar no âmbito civil, liquidar para poder executar. Ela já tem um valor líquido, ela já executa. Ah, ela pode liquidar ainda? Pode, se ela achar que tem mais coisa para receber. Porque o juiz criminal fixa valor mínimo, não é o valor mínimo. Mas se ela achar que tem mais valor, ela pode liquidar. Beleza. Mas, Bruno, você está falando de sentença penal condenatória. E se o juiz absolver? O juiz absolveu o acusado. Impede que a vítima ingresse com ação civil para obter a reparação dos danos? A sentença que absolveu impede a propositura de ação civil? Depende do fundamento da absolvição. Como assim? Se o juiz absolveu, como a gente já viu, dizendo o fato não é criminoso, não vincula o âmbito civil. A vítima pode entrar com ação civil. Por quê? Porque o fato pode não ser criminoso, mas o fato pode ser um ilícito administrativo ou um ilícito civil. Quando o juiz diz absolvo porque não teve provas suficientes para a condenação, isso não vincula o âmbito civil. Por que não vincula o âmbito civil? Porque não teve provas suficientes para condenar, mas às vezes eu posso ter provas suficientes para, no âmbito civil, reparar os danos que eu sofri. Então veja que a depender do fundamento, não vai vincular. Agora, se o juiz chegar e disser assim, eu absolvo o acusado, por quê? Aí o juiz criminal diz assim, porque o fato nunca existiu. Meu amigo, se o fato nunca existiu, se essa foi a decisão que absolveu, o fato nunca existiu no crime, também não pode ter existido no civil. Se o juiz criminal diz, eu absolvo o acusado, porque não foi ele que praticou a infração penal. Categoricamente ele diz, não foi ele. Meu amigo, se não foi ele no crime, não pode ter sido ele no civil. Então veja que as decisões que categoricamente, reconhecer que o fato não existiu, negativa de existência do delito, ou negativa de autoria, vincula o âmbito civil, ou seja, impede a propositura de uma ação civil. Agora, é diferente o juiz dizer assim, absolvo porque não tem provas suficientes para eu dizer que foi acusado. Quando ele absolve por ausência de provas para condenar, aí eu posso ainda assim entrar no civil. Mas quando o juiz é categórico em dizer absolvo porque não foi ele, ou absolvo porque o fato não existiu, aí vincula. E isso está dito no Código de Processo Penal. É só você pegar o artigo 66, olha o que diz o artigo 66. O artigo 66 diz assim, não obstante a sentença absolutória, no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando, olha o que ele diz aqui, olha, quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato e acrescente da autoria. Tá claro? Então, quando o juiz disser categoricamente o fato não existiu, categoricamente não foi ele, impede a propositura da ação civil. Por quê? Porque se não foi ele no crime, também não é ele no civil. Agora, se o juiz disser absolvo, por quê? Porque não houve crime. Porque o fato praticado por ele não é criminoso. Sim, meu amigo, o fato não é criminoso, mas pode ser um âmbito civil. O ilícito civil e administrativo. Ah, absolvo porque não tem prova suficiente para condenar. Beleza, não teve prova suficiente para condenar. Mas pode ter prova suficiente para eu conseguir a condenação dele no civil. Então, a sentença absolutória tem que olhar o fundamento. E aí é importante que vocês leiam depois o artigo 66 e o artigo 65. 65 e 66 que falam dessas hipóteses em que a sentença absolutória vincula o âmbito civil. Beleza? Bota aqui na lousa. A merda está aqui, ó. Olha o que diz a letra B. Sobrevindo a sentença absolutória no juiz criminal, absolutória, no juiz criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese. Não, ela não poderá ser proposta quando o juiz categoricamente reconhecer que o fato não existiu ou categoricamente reconhecer que não foi ele o autor da infração.
Tá claro? Então não é em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese está errada a questão. Por isso que notem que eu estou dizendo que se você conhecesse só a redação do Código de Processo, você matava isso aqui. Olha a letra C de casa. A letra C de casa diz assim: transitado em julgado a sentença penal condenatória, aí ele está dizendo, ó, transitou em julgado a sentença penal condenatória. A execução só poderá ser efetuada pelo valor fixado na mesma, na sentença. Não se admite, neste caso, a liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Vem para cá. O que foi que eu disse? Que o juiz criminal só fixa valor mínimo. Se a vítima entender que tem mais valor, ela pode, no âmbito possível, ainda liquidar o restante. Isso está dito no Código de Processo, se você pegar no parágrafo único do 63. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 63. Ele diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado no inciso 4º do artigo 387, que a gente viu, que é o inciso que diz que hoje o juiz que condena tem que fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Ou seja, eu posso liquidar o que é já líquido, posso já executar o que já é líquido e posso liquidar a outra parte que eu entendo como devida. Beleza? Então a letra C também está errada. Só pode ser a letra D. Bota na lousa. Olha o que diz a letra D. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução do juiz civil para efeito de reparação do dano o ofendido. Perfeito. Ou seu representante legal ou seus herdeiros. Perfeito. O ofendido é que tem legitimidade. Foi ele que sofreu os danos. Se ele for incapaz, aí quem vai entrar com a ação civil? O seu representante legal. Se ele morreu, quem vai entrar com a ação civil? Os seus herdeiros. Perfeito. E isso é dito especificamente no artigo 63. Vem para cá, ó. O artigo 63 capta, é o que ele fala. Transitado em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juiz civil para o efeito de reparação do dano, o ofendido, o representante legal e seus herdeiros. Perfeito. A letra D é a resposta correta, porque repete o enunciado da questão 63. Veja que todos os enunciados dessa questão, todos, meu amigo, correspondiam a artigos do Código de Processo. Tá? Então, quem responde a letra D é o artigo 63 do Código de Processo Penal. Bota aqui na lousa. Então, a resposta é a letra D de dado.